Imagina um filme tão caro que basicamente fez Hollywood olhar para a própria carteira, suar frio e perguntar: isso aqui vai dar retorno mesmo? Agora imagina esse filme virando a trilogia mais lucrativa da história do cinema, humilhando super-heróis, esmagando franquias bilionárias e ainda dividindo o público entre obra-prima absoluta e filme lindo com história de Pocahontas azul. Pois é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Avatar não é só sobre alienígenas azuis, rabos conectáveis e árvores espirituais brilhantes. É sobre ganância humana, colonialismo descarado, destruição ambiental, filhos morrendo em guerras que nunca deveriam existir e um vilão que morre e volta e morre de novo, porque aparentemente nem a morte aguenta esse cara. James Cameron criou um universo tão bonito que distrai você enquanto esfrega na sua cara temas polêmicos como exploração de povos nativos, capitalismo predatório, militarização extrema e até a ideia nada confortável de que a humanidade talvez seja o verdadeiro vírus da galáxia. Ao longo desse vídeo, vamos passar pelos 3 filmes, pelos absurdos de orçamento, pelas decisões narrativas mais controversas, pelos personagens que o público ama odiar e pelos momentos que provaram que Avatar não é só bonito, é provocador, incômodo e estrategicamente calculado para dominar as bilheteiras. Então já aproveita e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas. Sem inscrição, o algoritmo basicamente finge que a gente não existe. Deixa o gostei também, porque é literalmente o combustível que mantém esse tipo de vídeo vivo na plataforma. Se quiser apoiar ainda mais o canal e garantir que esse tipo de conteúdo continue existindo, considera mandar um super thanks. Isso faz uma diferença absurda de verdade. Agora, se não puder, tá tudo certo. Comenta aí embaixo qual foi a coisa mais chocante ou inesperada de Avatar para você. E fica até o final porque a última revelação sobre essa trilogia muda completamente a forma como você enxerga Pandora e talvez até a própria humanidade. Avatar não é apenas uma franquia de filmes gigantesca em termos de bilheteria, tecnologia e impacto cultural. É um espelho desconfortável da própria humanidade embrulhado em CGI de última geração e cores tão vibrantes que quase hipnotizam o espectador enquanto mensagens profundamente polêmicas são entregues sem pedir licença. E é exatamente por isso que essa trilogia vai muito além do rótulo superficial de filme bonito. Porque por trás de cada criatura azul, cada floresta bioluminescente e cada oceano surreal, existe uma crítica direta, constante e nada sutil à forma como a humanidade se comporta quando encontra algo que não entende, mas deseja explorar, dominar ou monetizar. Começando pelo tema central que atravessa todos os filmes como uma veia aberta, o colonialismo moderno, onde Pandora funciona como uma metáfora clara para territórios colonizados ao longo da história humana. Povos nativos tratados como obstáculos ao progresso, culturas vistas como primitivas, descartáveis ou negociáveis, enquanto forças externas chegam com tecnologia, armas e um discurso civilizatório que na prática só mascara ganância, violência e exploração desenfreada. E o mais perturbador é que Avatar não tenta suavizar isso. Ele escancara a lógica colonial quando mostra humanos tratando o planeta como um ativo, os Na'vi como um problema logístico e a destruição como um custo operacional aceitável, algo que se conecta diretamente com outro tema extremamente polêmico da trilogia, que é o capitalismo predatório levado ao extremo, onde tudo tem preço, tudo pode ser explorado e até a vida é reduzida a números em relatórios corporativos, como acontece com o Unobtainium no primeiro filme e com o fluido extraído dos Tulkuns no segundo, deixando claro que mesmo diante de evidências de inteligência, emoção e laços familiares, a lógica do lucro sempre fala mais alto. E isso gera um desconforto proposital, porque obriga o espectador a reconhecer padrões muito parecidos com os que vemos no mundo real, seja na destruição ambiental, na exploração de povos indígenas, ou na forma como grandes corporações operam acima de qualquer ética quando existe dinheiro envolvido.
E falando em destruição ambiental, Avatar talvez seja uma das maiores obras cinematográficas já feitas sobre ecologia. Mas não aquela ecologia romantizada e distante, e sim uma ecologia viva, sensível e interconectada, onde tudo em Pandora está ligado por uma rede biológica e espiritual que contrasta brutalmente com a visão humana de natureza como recurso. E essa diferença de percepção é essencial para entender por que os conflitos são inevitáveis. Porque para os humanos, a floresta é madeira, o solo é minério e o oceano é combustível. Enquanto para os Na'vi, esses elementos são parte da identidade, da espiritualidade e da própria continuidade da vida, o que transforma cada ato de destruição em um ataque existencial e não apenas territorial. E é aí que Avatar se torna ainda mais provocadora ao sugerir que o verdadeiro atraso não está na falta de tecnologia, mas na ausência de equilíbrio, empatia e respeito pelo ecossistema. Outro tema forte é a militarização extrema e a glorificação da força como solução para qualquer problema, representada pelo personagem do Coronel Quaritch, que não é apenas um vilão genérico, mas a personificação da mentalidade bélica humana. Alguém que acredita genuinamente que tudo pode ser resolvido com poder de fogo, dominação e medo. E o fato de ele morrer e retornar em um corpo Na'vi não suaviza sua essência. Pelo contrário, torna ainda mais perturbador ver essa mentalidade vestindo literalmente a pele do povo que ele tenta exterminar, criando uma metáfora poderosa sobre a apropriação cultural e sobre como sistemas opressores conseguem se adaptar e sobreviver mesmo após aparentes derrotas. E isso se conecta diretamente com outro tema polêmico: identidade, pertencimento e a ideia de lar. Porque Jake Sully começa como um humano deslocado, descartável para o próprio sistema que serviu, e encontra em Pandora algo que a Terra nunca ofereceu: propósito, conexão e pertencimento, o que levanta uma questão desconfortável sobre quem realmente merece um planeta, quem sabe cuidar dele e quem apenas o consome até a exaustão. E quando Jake escolhe abandonar definitivamente seu corpo humano, Avatar provoca o espectador ao sugerir que talvez a humanidade precise literalmente deixar de ser humana para sobreviver. Uma ideia radical que gera debates até hoje. E quando a trilogia avança para o segundo filme, o foco se desloca para outro tema igualmente pesado: família, legado e as consequências das escolhas. Porque agora Jake não luta apenas por um povo ou por um planeta, mas pelos filhos, e isso muda completamente o peso das decisões, introduzindo o tema do luto de forma brutal, especialmente com a morte do filho mais velho, um evento que rompe qualquer ilusão de invencibilidade dos protagonistas e mostra que guerras sempre cobram preços irreversíveis. E é nesse ponto que Avatar deixa claro que não está interessado em finais confortáveis, porque a vitória nunca vem sem perdas, e cada perda molda quem sobrevive, algo que se aprofunda ainda mais na relação entre pais e filhos, mostrando o conflito entre proteger e preparar, entre querer manter os filhos longe do perigo e reconhecer que o mundo já não permite essa inocência. E esse amadurecimento forçado das crianças dialoga com outro tema sensível, que é a herança da violência, onde os erros e conflitos da geração anterior recaem inevitavelmente sobre a seguinte. E isso se reflete também na figura de Spider, um humano criado entre os Na'vi que carrega em si o conflito de identidade mais complexo da franquia, sendo biologicamente filho do maior vilão, mas emocionalmente ligado aos heróis, o que levanta questões profundas sobre natureza versus criação, sobre culpa herdada e sobre a possibilidade real de romper ciclos de ódio. E quando Spider escolhe salvar o pai, Avatar toca em um dos pontos mais controversos da narrativa, porque desafia a lógica simples de bem contra o mal e mostra que escolhas morais nem sempre são satisfatórias ou fáceis de aceitar, reforçando a ideia de que compaixão pode coexistir com dor e consequência. Outro tema recorrente e extremamente atual é a crítica à obsessão humana pela imortalidade, representada no segundo filme pelo uso do fluido dos Tulkuns para desacelerar o envelhecimento.
Uma escolha narrativa que escancara a hipocrisia de uma espécie que destrói planetas inteiros para prolongar a própria vida em um mundo que ela mesma tornou inabitável, levantando a pergunta incômoda: vale a pena viver mais se o custo é a morte de tudo ao redor? E essa pergunta ecoa ao longo de toda a trilogia, especialmente quando percebemos que a Terra, lar original da humanidade, já está condenada, não por acaso, mas por escolhas repetidas de exploração e negligência, transformando Pandora não apenas em um novo lar, mas em uma última chance. E mesmo assim, os humanos parecem determinados a repetir exatamente os mesmos erros, o que reforça o tom pessimista e crítico da obra. Mas Avatar não é apenas denúncia, ele também fala sobre esperança, resistência e a força da coletividade, mostrando que alianças entre clãs, povos e espécies são possíveis quando existe um objetivo comum e respeito mútuo. Algo simbolizado tanto pela união dos clãs no primeiro filme, quanto pela relação entre Loak e Payakan no segundo. Uma amizade que humaniza ainda mais os animais de Pandora e questiona diretamente a arrogância humana de se colocar no topo de qualquer cadeia de valor. E, ao fazer isso, Avatar subverte a ideia tradicional de protagonismo humano no cinema, colocando o espectador em uma posição desconfortável de empatia com o outro, o alienígena, o diferente, enquanto o humano se torna o invasor, o vilão e o problema. E talvez essa seja a maior ousadia da franquia, porque ao invés de celebrar a humanidade, ela a confronta, obriga a olhar no espelho e perguntar se somos realmente os heróis da nossa própria história. E é exatamente essa combinação de espetáculo visual, temas polêmicos, escolhas narrativas controversas e mensagens ambientais e sociais que transforma Avatar na trilogia mais lucrativa do cinema. Não apenas porque vende ingressos, mas porque provoca debate, gera desconforto, divide opiniões e permanece relevante em um mundo cada vez mais próximo do cenário que o próprio filme critica, fazendo com que Pandora deixe de ser apenas um planeta fictício e se torne um aviso luminoso, bonito e assustador sobre o futuro que estamos construindo. E assim chegamos ao fim dessa viagem por Pandora. Uma trilogia que vai muito além de efeitos especiais absurdos e recordes de bilheteira, porque no fundo, Avatar fala sobre quem somos, sobre até onde a humanidade é capaz de ir por dinheiro, poder e sobrevivência, e principalmente sobre as consequências inevitáveis das nossas escolhas. Gostando ou não, concordando ou discordando, é impossível sair desses filmes da mesma forma que entrou, porque James Cameron fez questão de usar um espetáculo visual para nos contar uma história desconfortável, provocadora e muitas vezes assustadoramente parecida com a nossa realidade. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o gostei porque isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas. E se inscreve no canal, porque é a inscrição que mantém esse tipo de vídeo vivo, chegando a novos espectadores e permitindo que o canal continue crescendo e trazendo análises cada vez mais completas como essa. Comenta aqui embaixo o que você achou da trilogia Avatar, se você concorda com as críticas, se acha que é só um filme bonito ou se também vê todas essas camadas escondidas por trás do CGI. Eu realmente quero saber a tua opinião. E não sai agora não, porque o vídeo que está aparecendo na sua tela é ainda mais interessante, mais intenso e mais apaixonante do que esse aqui. Então clica nele agora e continua essa jornada comigo.